de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. É com muita alegria que nós retornamos a essa casa, revendo corações tão amigos, e as meninas ali especialmente, lembranças tenras aí da Comerge, que agora com o polo multiplicado nós não vamos ter mais a oportunidade de encontrar, então, mas deixamos aqui a nossa gratidão pela essa ambientação maravilhosa. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que Ele possa nos fazer instrumentos da sua vontade, para que o nosso verbo, a nossa fala, seja na exata necessidade de cada um. O estudo, a elaboração do estudo a gente faz, e ele é levado a várias casas, mas sempre ganha um tom diferenciado, na medida em que os espíritos se valem da nossa palavra, para levar aquilo que cada um necessita. Esperamos que possamos nós ser efetivamente esse instrumento, ainda que como vasos impuros. Nossa palestra é o verdadeiro silício. O que é isso, né, gente? Silício. É uma parte do Evangelho muito interessante, essa passagem que a gente vai tratar. E silício é com C, não com S, porque tem um significado diferente relacionado à química, mas o silício com C, do qual nós vamos tratar, é uma espécie de cinto, né, que pode ser de um tecido muito grosseiro, com pontas eriçadas, ou corrente, também com pontas, utilizado muito antigamente, na época da Idade Média, principalmente, pelos católicos, com o objetivo de mortificação do espírito, né, com o objetivo de aproximação com Deus, de pagar as penitências, né? E parece que é algo muito distante, essa questão do silício, mas, em verdade, o silício ainda hoje é utilizado. Mas voltemos ainda à Idade Média para pensar em como isso funcionava. Essa corrente ou esse cinto grosseiro era colocado no braço, na cintura ou na coxa, de forma bem apertada, de modo que incomodasse bastante. Atualmente dizem que não pode ferir, mas na época chegava até a ferir, né? É relatado isso na história, e com o objetivo de que o indivíduo se aproxime de Deus pagando os seus pecados. Era uma forma de se penitenciar, né, do indivíduo se penitenciar. E a justificativa principal está, por exemplo, na questão dos bem-aventurados aflitos, né? Porque Jesus disse, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aflitos, né, no Sermão da Montanha. Interpretava-se, então, essa passagem como que fosse um direcionamento de Jesus para o sofrer que levasse a todos à aproximação com Ele. Então, entendia-se que quanto mais houvesse o sofrimento, mais aproximados estaríamos nós dele, de Deus, e, enfim, estaríamos pagando os nossos pecados. Evidentemente que há diversas formas de silício, né? Então, a gente tem essa questão da corrente, que ainda hoje é utilizada por alguns, foi utilizada pelo Papa II, por João Paulo II, aliás, Papa Paulo VI e João Paulo II. Madre Teresa de Calcutá, conta-se que ela também utilizava o silício, né? Normalmente vinculada a orações e jejuns, né, longos assim. Mas nós podemos lembrar, e aí vocês vão lembrar disso certamente, dos açoites. Lembram daquele chicote? Que muitos usavam, e ainda hoje a gente ouve relato de pessoas que usam esse chicote com uma certa bolinha ou alguma ponta eriçada, que o indivíduo tira a roupa, a camisa, e se autoflagela, né? De modo que chega a se ferir, né, com esse tipo de procedimento. Mas havia outros tipos de silício, e ainda hoje há. O indivíduo, por exemplo, que se isola,
né? Ele fica distante da sociedade, entendendo que se isolando dessa forma, ele estaria se autopenitenciando e se aproximando da divindade, né? É uma forma de silício também. O mutismo, o indivíduo que deixava de falar por tanto tempo, ele se privava do direito de conversar, de interagir com o outro, e desta forma entendia que estava se penitenciando e se purificando, mortificando o seu espírito. Mas, por exemplo, hoje, nós ainda ouvimos alguém relatar, ou a mídia noticiar, que alguém subiu a escadaria da Penha de joelhos. Não é algo muito distante, não é? Isso não é um silício? Porque imagine a escadaria da Penha, que é uma das maiores que a gente tem notícia, e o indivíduo subir de joelhos para pagar uma promessa ou fazer uma penitência. Enfim, imagine um ferimento que vai decorrer desse ato, né? Então, é o autoflagelo, é a prova, é o sofrimento voluntário do indivíduo, tendo como objetivo a aproximação com Deus e o pagamento dos seus pecados, vamos dizer assim, né? E a gente pensa ainda hoje, por exemplo, entre os adolescentes. Eu não sei se alguém aqui já vivenciou isso, mas a gente evangeliza. Eu estava até há pouco comentando com o nosso primo aqui, o Paulo Jorge, que a gente trabalha com evangelização já há muitos anos. E há pouco tempo, a gente teve uma experiência de uma jovem que apareceu no dia da evangelização com o braço todo cortado a gilete. Não era corte profundo, mas ele era todo marcado, ferido, evidentemente, os dois braços. Essa jovem, ela relatava para nós, não era segredo, por isso eu fico à vontade, embora sem falar o nome, né, para mencionar. Ela se descobriu homossexual, gostando de uma menina. A família muito evangélica não aceitava aquela postura, e houve uma rejeição dela, da postura dela como odiosa, e ela se sentiu extremamente culpada, evidentemente, naquele conflito. Então, ela começou a se autoflagelar. Então, vejam que o silício, que parece ser uma coisa da Idade Média e que já não temos mais a oportunidade de ver, faz parte ainda dos nossos dias. E quantos jovens não se limitam a atos como este que nós relatamos e vão além, muitas vezes fazendo greve de fome, muitas vezes se ferindo mais profundamente e até se suicidando, né? O sentimento aí não é muito diferenciado, só que vai além daquilo que a gente normalmente escuta falar. Mas rezas intermináveis, orações intermináveis, também são formas de silício, né? Aquela coisa do indivíduo ficar horas a fio, orando repetitivamente, né? Não é uma crítica, né, gente? A gente está falando de fatos aqui. Então, a oração, que tanto que os católicos mencionam isso, a oração repetitiva e por horas e às vezes dia, ela também é uma forma de silício, é uma forma de penitência, né? O indivíduo se sente culpado e ele, então, se dedica a uma oração longa, interminável, às vezes, por dias, e no sentido de se purificar. Mas o silício tem outras configurações, né? A gente pode lembrar, por exemplo, do auto-boicote. E o auto-boicote é algo que certamente passa pela nossa existência em algumas ocasiões. O boicote, gente, é aquela situação em que inconscientemente alguém se culpa, né, por algum erro cometido, por algo que considera errado e que para a sua consciência não passa com tranquilidade. Então, ela passa a se colocar na vida, na sua existência, de maneira a boicotar a sua felicidade. Ela evita, por exemplo, situações de felicidade, ela se afasta de ocasiões em que ela poderia, por exemplo, ter um ganho, ter felicidade. Quantas vezes nós mesmos não nos colocamos na situação de quem não merece orar?
Às vezes a gente faz algo tão absurdo no nosso conceito, porque somos espíritas e nos sentimos responsáveis por aquilo que realizamos. Quantas não são as vezes que a gente se sente até indignos, né, de Deus, e a gente pensa assim, ai, nem consigo orar, tamanho o meu desequilíbrio, tamanho o meu erro, né? Isso não é algo tão distante de nós, é algo que ainda passa pela nossa existência. Nós vamos avançar um pouco em torno disso ainda, mas vamos falar, por exemplo, de formas negativas do silício, uma configuração negativa. O indivíduo que ele opta por dormir no chão, deixando a cama macia, para se sacrificar e se penitenciar. É uma forma de silício, né? E que existe ainda hoje. Já ouvimos um relato na internet de um padre comentando que outro havia dito para ele que não usava mais o silício na sua forma mais primária, que é o da corrente, enfim, mais grosseira e tal, mas que ele usa um sapato bem apertado quando ele se sente muito assim culpado e que ele tem que se aproximar um pouco mais de Deus, então ele bota aquele sapato mais apertado e ele fica o dia inteiro com aquele sapato. Ô coisa, hein, gente? Pois é. Mas, por exemplo, nós temos a situação daqueles que num dia muito quente, 40 graus, Cabo Frio, fora da praia, sem ventilador, sem ar-condicionado. Voluntariamente a pessoa procura isso. O silício é sempre, gente, aquela alternativa que o indivíduo busca. Não é algo imposto. Ele quer dormir no calor para se penitenciar. Ou num país muito frio e ele busca, por exemplo, dormir ou não se agasalhar e sai sem o agasalho naquele dia muito frio. Enfim, são formas também do silício. Madre Teresa utilizava também, e a gente vai lembrar aí dos silícios em outras configurações, como o indivíduo que sai abrindo mão do seu conforto para o trabalho. Né? O indivíduo que abre mão do seu bem-estar em casa, no lazer, no conforto e no convívio da família, para estar com os doentes, para estar em sacrifício, para passar uma noite insone, né? Velando por alguém. Aí, dizem os espíritos, é o verdadeiro silício. Esse é o silício meritório, que tem um valor. Quando nós abrimos mão de um conforto ou nos sacrificamos, inclusive fisicamente, para o proveito de alguém. Essa é uma situação absolutamente diferente. E para os espíritos, esse silício tem valor, aquele outro não. Porque aquele outro é um silício egoísta, de alguém que se sacrifica fisicamente, flagelando o seu corpo, que é sagrado, né, que nos foi dado por Deus para o nosso crescimento espiritual, no sentido de se aproximar de Deus ou se penitenciar. Aí é um procedimento absolutamente egoísta, em verdade, e não caridoso, né? Mas vamos falar um pouco do processo de culpa que os psicólogos dizem, e Joana de Ângeles também, que é, vamos dizer assim, o estopim do silício. É o elemento que desencadeia o uso do silício em suas diversas formas. Né? Por que essa culpa? Por que trazemos isso tão arraigado em nós? Nós, certamente, fomos aqueles que viveram na Idade Média. Certamente. Não somos espíritos novos, somos espíritos antigos. E numa época em que esse processo de culpa era muito incutido em nós. Lembro, inclusive, ainda nessa existência, enquanto católica, que fui ainda na adolescência, faz pouco tempo isso, gente, eu fiz catequese, primeira comunhão, aquelas coisas todas, né, que dentro do catolicismo a gente tinha como alternativa, já muito curiosa na época, e eu fiz aquelas aulas todas de catecismo, e lá às tantas, ao final, a madre disse, agora vocês vão comungar, vão confessar.
As menininhas, eu tinha 13 anos na época, e os meninos, mas como assim? O que é confessar? Como assim? O que é para fazer? Não, vocês vão falar com o padre sozinhos, e vão dizer a ele quais são os erros, as culpas que vocês têm. E foi a primeira vez que eu já senti a culpa ali tão forte em mim, tão presente, incutida na minha existência, enquanto adolescente. E nós fomos lá para esse dia, muito curiosos, sem saber muito bem o que fazer. E eu e uma coleguinha conversávamos, não sabíamos o que dizer e tal. Quando ela saiu, ela foi primeiro, e eu perguntei a ela, o que você disse? E ela contou para mim, eu disse a ele que eu quebrei a perna do pato. Coitada. Já tendo que sentir culpada por isso. E eu fui também. Não sabia o que dizer. Quando eu voltei, ela me perguntou, e você o que disse? Eu disse que eu era muito teimosa com a minha mãe, muito ruim com a minha mãe. Né? Porque toda criança tem aquela disciplina, e a primeira culpa que eu entendi que eu tinha que colocar ali era porque eu era desobediente, teimosa. Vejam como isso agora existe assim, imaginem lá atrás, né? Numa época tão remota, em que a culpa era um processo estabelecido para nós de maneira tão forte. Tudo que fazíamos, qualquer atitude, um pouco mais assim, numa época em que o preconceito era tão grande, principalmente para as mulheres, né? Então nós viemos com essa tradição, nós evoluímos, né, em várias existências, mas trazemos ainda em nós, muito forte ainda esse sentimento de culpa, que parece, às vezes, nas pequenas coisas. Cometemos, às vezes, um deslize ou outro, e cometemos mesmo, nós vamos errar porque somos imperfeitos, estamos aqui por isso, senão não estaríamos, todos nós. Mas quando a gente erra, esse sentimento de remorso, de angústia, vem tão forte em nós. Não só por esse passado tradicional da igreja, mas porque a sociedade também cobra isso da gente. E porque, se não tomarmos cuidado, esse sentimento vai desencadear em nós os boicotes da vida, né? Estabelecidos por nós mesmos para a nossa felicidade. Né? Quantas não são as vezes que o indivíduo ele se entende, por exemplo, mais doente, muito doente, incapaz de fazer certa coisa. E não, eu não posso, eu não consigo. Mas isso vai fazer bem a você. Não, eu não tenho essa condição. E vai se amofinando. O hipocondríaco, né? Muitas vezes. O Raul Teixeira fala num vídeo dele que o uso da bebida alcoólica, da droga de um modo geral, é uma forma de silício. Porque o indivíduo se entrega voluntariamente a uma provação. Ele está fazendo uma escolha. E o resultado disso certamente será uma provação, além daquelas que a gente já tem que suportar. Mas falemos um pouco mais da culpa, gente. Importante a gente considerar que, na imaturidade de todos nós, muitas vezes, dentro mesmo do nosso ambiente espírita, falar que nós temos que fazer tal coisa como caridade pode pesar. Dependendo da nossa maturidade, da nossa condição, se nós não administrarmos os nossos limites, nós podemos impor um flagelo, né? De sacrifício excessivo além daquilo que a gente consegue. Não estamos, evidentemente, falando que o trabalho na casa espírita ou fora dela não é necessário. Os espíritos falam que fora da caridade não há salvação. Não há. Fora do amor não há salvação, e o amor exige caridade. Mas é importante salientar, como fazem os espíritos, porque tudo que eu estou trazendo está com base na codificação, ou em Emmanuel, ou em Joana de Ângeles. É importante ressaltar que cada um de nós tem limites. E saber respeitar o nosso passo, o nosso limite, é efetivamente administrar as nossas responsabilidades. Chamo responsabilidade, considerando que Joana de Ângeles nos ensina que culpa efetivamente
é um nome que nós não devemos utilizar. É um nome que o passado estabeleceu para a gente, e eu estou utilizando aqui só porque tem uma relação muito grande com o silício, mas que nós devemos considerar os nossos erros como responsabilidade, e não como um processo de culpa que sobre nós pesa excessivamente e que nos amofina muitas vezes. E é Joana de Ângeles que nos fala que a culpa, ela tem uma relação, por exemplo, em 2 fatores, ou no nosso passado, e aí passado remoto, ou passado atual, né, daquilo que a gente cometeu, dos nossos deslizes, mas também com a educação na nossa infância. Daí a importância da preocupação que precisamos ter com as nossas crianças, com os nossos jovens, seja na escola, na evangelização ou na nossa família, para que a educação não seja excessivamente castradora, que impõe. Não estamos falando de afastar a disciplina que é necessária, mas estamos falando, reproduzindo aqui o ensinamento estudado, que não podemos dar margem a uma educação que impõe culpa na criança e no jovem o tempo todo. De modo que ele chega à idade mais madura e até a adolescência, muitas vezes, nos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras. Assoberbados, não só pela culpa na educação dos pais, ou avós, ou família, ou escola, não importa, mas como também um processo de cobrança excessiva da sociedade, às vezes, para que ele seja isso, para que ele seja mais. Nas escolas, por exemplo, há uma competição. Eu acompanhei minha filha na época da adolescência para o vestibular, e havia uma competição tão excessiva que, por vezes, eu pegava ela chorando, né, para o vestibular. Então, há uma cobrança que nós precisamos atentar para ela, né? Para que a educação ela não seja algo capaz de ensejar os futuros silícios, né? Nos nossos jovens, futuros adultos. No Livro dos Espíritos e no Evangelho, gente, a gente vai encontrar essa análise sobre as provas voluntárias. E aí os espíritos respondem a Kardec. Essas provas que a gente procura, o silício, né, ou o sacrifício, seja ele de qual modo for, eles são válidos? Não. Se não tiver um objetivo de ajuda ao próximo, esse sacrifício não é válido. Se ele não tiver o objetivo nobre de ajudar o outro, de fazer algo em benefício de alguém, então ele é egoísta e ele não vai valer a pena, como a gente já havia ressaltado aqui. Mas voltamos um pouco a isso, para falar, voltando um pouco ao que o Jesus disse sobre bem-aventurados aflitos, seria então correto que nós abrandássemos as nossas provas? Então nós temos uma prova, a gente considera que as provas servem à nossa evolução moral, nós vamos, então, procurar abrandar? Nós vamos procurar aliviar nossas provações? Ou nós devemos suportá-las? Se nós tivermos um espinho no pé, nós vamos retirá-lo? Certamente vamos, né? Se nós estivermos ali morrendo afogado, nós vamos lutar contra esse afogamento? Nós vamos lutar. Tudo que Deus colocou para a nossa existência e que a medicina nos traz para a nossa melhoria, para minimizar o nosso sofrimento, nós precisamos e devemos buscar, né? O alívio para as nossas dores, nós precisamos buscar. Mas, se as dores são inevitáveis, aí o desafio. Nós precisamos saber suportá-las. E aí é o grande papel, é o verdadeiro silício. Saber lidar com as dores, saber suportá-las com resignação, compreendendo que é a vontade de Deus. Quantas dores nós não passamos, tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui na última palestra. As dores fazem parte da nossa existência, não é mesmo? Então, passar por elas de maneira equilibrada e de maneira resignada faz parte do nosso papel, da nossa existência, certo? E cada dia basta o seu mal, a sua dor. Jesus não disse isso? A cada dia basta a sua dor. Não precisamos conseguir, buscar outras provas. Não precisamos nos penitenciar, nos autoflagelar para
pagar ou para resgatar os nossos erros. Isso vai acontecer naturalmente com as provações pelas quais nós já devemos passar, né? Vamos falar um pouquinho, então, do outro aspecto do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade nos fala da mortificação do espírito. O silício verdadeiro, dizem os Espíritos, é aquele que mortifica a nossa alma, não o nosso corpo. Nós temos que flagelar o nosso orgulho. É a nossa vaidade que nós precisamos mortificar, né? É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, são as nossas tendências negativas. Quais são elas? Cada um vai avaliar, nós temos muitas. Mas podemos adiantar que a origem de todas, como os Espíritos já disseram, está no egoísmo e no orgulho. Todas são acessórias, todas as imperfeições, tendências negativas nossas. Então nós precisamos, sim, flagelar, mortificar isso, né? E como se dá isso, gente? Silenciando na hora certa, diante do apelo do outro ao litígio, à briga, a desavença e até a violência, né? Efetivamente não falar quando a conversa naquele momento vai desaguar num ponto para o qual nós não desejamos ir, e por aí vai, né? Mais adiante nós vamos falar um pouco mais disso a partir do que Emmanuel nos ensina. Mas existem privações voluntárias que valem a pena. São as chamadas privações meritórias, segundo os Espíritos. O que são as privações, gente? São aquelas situações em que a gente abre mão de certas coisas. Então, por exemplo, gozos inúteis, dizem os Espíritos. Que gozos inúteis? Gozos são muitos. Mas imaginemos, por exemplo, a gula, né? A gente comer demasiadamente. É um gozo, é um prazer, não é? Comer aquela macarronada, que está uma delícia, 2 vezes. Mas se eu abro mão desse excesso, né? Isso é uma resistência meritória. Até porque quanto mais nós nos afastamos do materialismo, e uma boa macarronada não deixa de ser bem materialista, né? Aqui no nosso exemplo, quanto mais nós nos afastamos, melhor. Até porque no nosso lar não vai ter macarronada, gente. Né não? Dizem que é aquela sopinha, não sei como é que vai ser, mas melhor a gente começar a fazer um treino. Resistir às tentações, e aí tentações de toda ordem. Na área, enfim, do sexo, tudo que se fala aqui, gente, é o exagero, né? Não estamos falando do que é normal, do que é aceito, e do que por nós mesmos, evidentemente, está na lei de Deus. Mas estamos falando dos excessos, nós não, os espíritos. As tentações que nos arrastam pela vida. O sexo é só um exemplo, o sexo excessivo, desregrado, a gula é um caso, e tantas outras situações. O verbo exagerado, a tentação de, no momento como o de hoje, em que a briga está acirrada, inclusive dentro do movimento espírita, né? Entre um e outro candidato, a gente abrir mão da tentação de cair na discussão ali no meio da família, no meio da casa espírita. É uma resistência, é uma privação. Eu vou me privar desse debate, vou abrir mão disso, porque é salutar, né? Porque é positivo. Tirar do que é necessário para nós, para dar aos carentes. A gente faz um trabalho dentro de uma comunidade carente. A nossa casa é dentro mesmo de um antigo lixão da cidade. Então o povo é muito carente. E a gente recebe roupas para doação. Gente, não são raras as vezes que as sacolas que chegam estão com roupas rasgadas, sujas, sem condição de uso. É claro que a gente entende, às vezes a pessoa não tem tempo e coloca tudo no mesmo saco. Mas imaginem que privação de que se trata aqui, útil, é você tirar do que é necessário até e doar. Mas se você doa do que não serve mais, também é caridade, mas vamos fazer isso pensando no outro que vai receber. Eu usaria isso? Ainda que eu fosse mais pobre, eu usaria essa peça? Se eu não usaria, não ponha na sacola.
Eu certamente aqui deve ter algum tipo de atividade assim, quem faz a triagem passa um sufoco. Então vamos pensar 2 vezes antes de colocar as roupas enfim, as doações na sacola, né? Eu não estou conseguindo enxergar o reloginho lá. Tem outro aqui não, né? São 6h30, é isso? Não estou conseguindo ver, não. Opa, então vou correr, 20 minutos. Hã? 20 minutos, você controla, tá bom. Vamos falar então um pouco, já que nós estamos falando de privações, vamos falar de um assunto que eu gosto. E que é polêmico, aviso logo. Alimentação animal. E eu vou falar baseado na literatura espírita, dentro da codificação e dentro das leituras paralelas aqui, e vou mencioná-las, inclusive lê-las em alguns pedaços, para que a gente não saia uma linha sequer do que a gente vai falar, tá bom? Há uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta se o homem precisa se alimentar da carne, se é errado se alimentar da carne. Estou trocando em miúdos assim, né? E aí, na questão 723, os Espíritos respondem que o homem precisa alimentar-se conforme reclame a organização física dele. E, em resumo, a carne alimenta a carne. Isso foi dito, gente, em 1857. Quando a nossa organização física e as condições da medicina da época, enfim, da ciência, não permitiam outro tipo de alimentação na base de vegetais. Já se passou muito tempo e certamente nós temos que fazer uma releitura disso. Fazendo uma releitura, mas com base em obras de renome. Vamos começar aqui, por exemplo, com a Revista Espírita, de 1858, já perto daquela época ainda, para a gente ter uma ideia do que acontece, ou acontecia na época, e ainda hoje certamente, em outros planetas. E há aqui o depoimento, uma conversa do espírito Bernard Palissy com Kardec, em que Kardec pergunta: qual a base da alimentação dos habitantes de Júpiter, né? É animal ou vegetal como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Então, quando a gente chegar lá em Júpiter, ou quando a Terra estiver já num processo muito mais avançado, não vamos ter opção da carne. Mas, vamos aqui falar um pouco de missionários da luz, né? Vamos falar aqui... Eu vou reproduzir aqui a fala de Emmanuel, né, gente? Olha aqui. De André Luiz, aliás, desculpe. Olha aqui. Ele está falando, Alexandre está falando, na verdade, é um orientador, é uma conversa, é uma psicografia de André Luiz, mas é uma conversa entre Alexandre, o orientador, e André Luiz. E aí, André Luiz está estarrecido com a situação lá do vampirismo, uma situação que ele presenciou. E aí, esse orientador diz: nossas mesas não se mantinham, falando da época da Terra, à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Vou dar um salto nessa mesma página. Esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil, na descoberta da comodidade, do conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer à indústria da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, também será sagrado. E vou concluir a nossa leitura falando aqui do Consolador, né, que é essa obra de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É uma obra também bem antiga, mas mais de 80 anos depois do Livro dos Espíritos. E
Kardec pergunta aqui, é um erro alimentar-se, perdão, aí é uma pergunta, obviamente, ao espírito, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Olha só. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação. Mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Vejam, não estamos dizendo aqui, ao reproduzir essas obras, né, ao falar delas, que o Espiritismo prega o vegetarianismo, o veganismo, ou, enfim, outras vertentes de qualquer ordem, que abram mão do alimento da carne. Não é isso. Mas estamos afirmando, com base na literatura, que esse é um tipo de sacrifício meritório. Né? Estamos falando de silícios, de sacrifícios. Esse é um sacrifício meritório. Que o médium, por exemplo, na casa espírita, tem que fazer no dia da reunião mediúnica. Vocês sabiam? No dia da reunião mediúnica, o médium não come carne, porque o fluido fica muito denso, mais animalizado do que normalmente é. E pesa, dificulta as comunicações. Né? Então, na medida em que pudermos, na medida em que conseguirmos, evidentemente, esse sacrifício será meritório. Tá bom, gente? Voltemos, então, aos valiosos silícios de que Emmanuel nos falou. Né? Então, ele menciona assim, por exemplo, o silêncio diante da calúnia. Quantas vezes, né, não somos caluniados? Ou alguém fala de nós uma inverdade que nos magoa profundamente. O silêncio aí é um sacrifício. Evidentemente que, se nós temos a oportunidade de nos defender, de nos posicionar, nós vamos fazer isso. Mas há situações em que o silêncio é mais meritório. Cada um, evidentemente, tem que avaliar, né, qual é a necessidade, qual é a possibilidade também. A renúncia a favores materiais, em proveito do outro, que a gente já falou. Uma afeição, por exemplo, que se transviou. Alguém que a gente amava profundamente e que nos magoou e que se distanciou por algum fato que a gente desconhece às vezes, por alguma situação que não nos foi dita. Né? O sacrifício mútuo. Né? Doação do que nos faz falta, está repetindo aqui o que eu já tinha dito lá atrás. A gentileza, que a gente teve a oportunidade de falar com vocês aqui, né? Sobre a doçura, a mansuetude. Então, Emmanuel coloca a gentileza sem reclamação. Quer dizer, é sem esperar que a gente tenha do outro essa mesma postura. Né? Isso é um sacrifício, isso é um silício valioso. E difícil, né, gente? A noite de vigília, perto de algum doente, o sorriso amigo diante de alguém que levanta suspeita equivocada em torno de nós, e por aí vai. Toda a atitude de nossa parte que abre mão de uma atitude, de uma postura ativa e que certamente teria um desfecho negativo, toda postura que a gente opta por adotar e que leva a uma paz, a uma pacificação, ela certamente é um sacrifício válido, é um silício valioso, vamos dizer assim. Ocorre que nós passamos por desafios para fazer tudo isso. E essas são as dificuldades que nós vamos enfrentar na construção desses silícios valiosos. Um deles é esse nosso passado e é o fato de que ele está arraigado em nós, as nossas tendências, os nossos impulsos, né? Os nossos leões, os nossos lobos, né? Que muitas vezes saem sem que a gente domine. Nós vamos vira e mexe fazer isso, porque somos ainda imperfeitos. E trabalhar esse passado nosso forte, com esse nosso impulso, essa nossa tendência, uns para o egoísmo, outros para a vaidade, outros para o autoritarismo, por aí vai, trabalhar isso é um desafio para chegar a essa evolução moral. Porque nós sabemos que
adotando os verdadeiros silícios, nós estamos caminhando para um processo de cumprimento da nossa missão, que é a evolução moral. A nossa missão na Terra é a evolução moral, né? Como já tivemos a oportunidade de estudar. Um outro óbice aí, um outro desafio, é um muito atual, que são as distrações que o mundo moderno nos oferece. Começa aí, né, gente, com o WhatsApp, telefone, celular cheio de modernidade, YouTube, Netflix, aquelas maratonas intermináveis maravilhosas, que a gente precisa, né, gente, abrir mão um pouco para que não nos excedamos. E aí conter um pouco, nos privar um pouco do excesso, controlar o excesso, é um desafio que a gente tem que enfrentar para que consigamos dar utilidade à nossa existência. Então, ninguém está dizendo aqui que não podemos ver Netflix, que não podemos ficar horas na maratona, aquela coisa. Mas é bom que façamos isso com moderação, né? Para que não percamos tempo na nossa existência. Um outro desafio são as preocupações imediatistas. O mundo de hoje, ele nos traz uma série de convites a todo tempo. Somos muito requisitados em tudo. É impressionante como a modernidade, o mundo atual, ele nos traz essa situação de quem a todo tempo está ocupado. Se pararmos para pensar, nós não meditamos, não refletimos, não lemos, não oramos. Aliás, se não pararmos para pensar, é que a gente faz isso. Porque se pararmos para pensar, a gente vai perceber que precisa de um tempo útil aqui, né? E é necessário trabalhar, é necessário estudar, é necessário fazer isso, é necessário fazer aquilo, desde criancinhos, pequenininhos já estão na escola, e a demanda é o tempo todo, até a gente desencarnar. Mas é preciso observarmos isso como um desafio, a fim de que possamos transpô-lo, o das preocupações imediatistas, e que consigamos, enfim, chegar a um processo evolutivo com os nossos verdadeiros silícios. Toda ascensão, gente, produz sofrimento. O sofrimento, ele é natural. Mas uma coisa que a gente vai precisar enfrentar para buscar os verdadeiros silícios efetivamente a questão da culpa. Nós vamos precisar enfrentar. Porque se o silício, se os autoflagelos de toda a ordem, inclusive nossos, como a gente teve a oportunidade de dizer, eles surgem, né, de um processo de culpa, nós temos que trabalhar a culpa. Né? E é Joana de Ângeles que nos ensina isso, a trabalhar a culpa. E ela diz assim, o perdão. Perdão a si, perdão a outro. Primeiro ponto para não termos culpa, se auto-perdoar. Às vezes nós passamos uma existência inteira com algum processo de culpa do que fizemos lá atrás. E vira e mexe, ao deitar a cabeça num travesseiro, aquilo vem. Algo que não falamos, algo que não dizemos para quem deveria, alguma coisa que cometemos que magoou alguém. E aí esquecemos de nos perdoar. E aí passamos a vida nos culpando. E nos flagelando, pode ter certeza, autoflagelando, de toda forma. Então precisamos do perdão. Vejam que isso não é algo circunscrito ao espiritismo, não é algo que só Joana de Ângeles fala. A psicologia, de um modo geral. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de assistir uma palestra de filosofia e estudamos Hannah Arendt, que é uma filósofa, né, alemã, judia, e ela fala da questão do perdão em razão dos nossos atos. Ela diz que os nossos atos são irreversíveis. Eles não voltam, e é. Então, o que fazer com as nossas ações que não voltam mais? Perdão. Olha só que interessante. Filosofia. Indo ao encontro do que o Espiritismo fala, porque é algo universal e verdadeiro. Né? Compreender as próprias fraquezas, nós já dissemos lá atrás.
Quando a gente erra, a gente, não raro, fica muito mal, né? A gente se encolhe, a gente se amofina, a gente se entristece. E não compreender que nós somos ainda passíveis de erros nos leva a isso. É claro que nós vamos lutar para ser melhores a cada dia. Nós vamos lutar para não errar de novo. Mas é necessário que nós pensemos que somos efetivamente ainda espíritos em evolução. E que consigamos compreender o nosso passo, o nosso limite. Um dia nós vamos ser espírito puro, mas ainda não somos. Então vamos nos aceitar. Nos aceitar não significa dizer estagnar naquele erro, significa lutar, mas se perdoar e se aceitar, né? Auxiliar aquele a quem ofendemos é um outro passo que Joana de Ângeles nos fala em Conflitos Existenciais, na sua obra, né? Pela psicografia de Divaldo. Auxiliar o outro. Se a gente fez mal a alguém, vamos fazer algo para ele. Vamos tornar a vida daquela pessoa um pouco melhor. Vamos reparar isso. Isso é reparação, gente, né? Porque o processo do erro, ele tem que caminhar para a reparação. E não para a culpa excessiva, o remorso, o desgosto, a depressão, a angústia e até o suicídio. É um caminho muito difícil. Nós temos que optar pelo caminho do crescimento, né? E também a mudança de atitude. Se nós estamos errando, vamos mudar a nossa atitude, vamos fazer um planejamento. Isso eu não quero fazer mais. Desse modo eu não quero mais agir. Eu me admito como sou, sei que sou um espírito imperfeito, mas eu tenho uma meta, eu quero mudar. E olha, voltando um pouquinho a Hannah Arendt, lá na filosofia, ela diz em relação ao nosso modo de agir, imprevisível, por exemplo, ela diz que nós precisamos, para que as nossas ações sejam melhores, a gente tem que ter uma promessa. A gente tem que prometer. Prometer o quê? A disciplina. Olha aí. Vai ao encontro do espiritismo, mais uma vez, o que essa filósofa fala. Vamos prometer ser diferentes. Vamos admitir uma linha diferenciada daquilo que a gente adota e que a gente já sabe que não dá certo. Também há uma culpa inconsciente, gente. Qual é a culpa inconsciente? É aquela angústia que a gente sente, que não sabe do que se trata. São os males da alma, um deles, né? É um sentimento inexplicável de tristeza que a gente não consegue aparar, que não consegue melhorar, que não compreende. Muitas vezes, dizem os espíritos, isso está relacionado à culpa pretérita, que graças a Deus o véu da ignorância esconde de nós, né? E a gente não lembra, porque se lembrar a gente vai ter muita dificuldade de administrar os nossos fardos, os nossos grandes erros do passado. Então, essa culpa inconsciente que a gente traz pode ser trabalhada. Como? Como que eu melhoro isso? Trabalhando no bem. O trabalho no bem redime, né? Faz crescer, alivia a alma. Vejam que quando a gente está, às vezes, mal, a gente vai no trabalho, a gente volta para casa melhor. Então, quando a coisa estiver difícil, trabalhe na gente, né? E fé no amor de Deus. Finalizando, eu acho que eu já estou no meu término aí. Não estou enxergando o relógio, não. Está na hora, né? Eu quero finalizar aqui, voltando, então, ao que seria esse bem-aventurados aflitos. O que será, então, esse bem-aventurados aflitos? Os que choram. No livro Boa Nova, Jesus disse a Maria de Magdala, né, que o verdadeiro amor exige sacrifício. Né? É preciso imolar-se, ele disse. E a gente pensa que sacrifício é esse? Não é certamente o do alto flagelo egoísta, mas é o do cilício às nossas próprias mazelas. Quando Jesus carregou a cruz e morreu, depois de muito sofrimento, ele não quis fazer uma propaganda da dor. Ele não fez uma apologia ao sofrimento. Ele nos trouxe o ensinamento da ressurreição, do renascimento, da transformação. A dor que promove, que transforma, é o verdadeiro sacrifício
e é o verdadeiro silício valioso. Muito obrigada a todos.